Hoje é dia 3 de setembro e pela manhã o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, foi preso. Ele é o 28º prefeito de Santa Catarina preso. Adivinha, é bolsonarista ou não é? Claro que é. Não salva um, não falha um. E claro que ele está sendo acusado de corrupção passiva, fraudes de licitação, organização criminosa e crime contra a ordem econômica. E as investigações revelam que houve alteração na legislação municipal que resultou na redução do número de funerárias habilitadas a operar na cidade. Além dele, foram presas mais 7 pessoas que faziam parte dessa Orcrim. Ele ganhou notoriedade por demitir um professor da rede municipal de ensino pela exibição de um clipe do cantor crioulo. Sabe qual foi o argumento desse prefeito bolsonarista agora preso? Ele disse que não tolerava viadagem nas escolas. Acho que ele vai encontrar alguma viadagem na cadeia. Não sei. Só acho. Enquanto o Bolsonaro e seus aliados se afundam, o Lula ironiza o ladrão de joias e faz o Brasil crescer acima do que o mercado estava esperando. Eu vim para Santa Catarina para inaugurar uma obra que andava devagar. E concluímos em apenas 1 ano e 6 meses. Porque eu gosto de trabalhar, não de jet ski. PIB surpreendendo muito surpreendentemente positivamente, viu, Elisa? Por que isso? A expectativa, por exemplo, da pesquisa Reuters era de que a gente tivesse uma expansão nesse segundo trimestre do PIB de 0,9%. E tivemos aí, então, uma alta de 1,4%. Por que isso? Porque a gente teve uma expansão da indústria aqui do Brasil e também do setor de serviços. A notícia foi tão boa que até a jornalista repetiu a palavra surpreendendo 2 vezes. Pra galera que dizia que o Brasil, sob a gestão do Lula, iria virar uma Venezuela ou uma Argentina, deram com os burros na água. Agora o que é que eles vão dizer? Porque essa narrativa de dizer que o Lula tá quebrando o Brasil não cola mais com ninguém. O mercado brasileiro, que é majoritariamente bolsonarista e torce para que o governo não se dê bem, estava com uma expectativa de crescimento de 0,9%. Sabe quanto é que ele cresceu? 1,4%. E quando comparado ao período anterior do ano passado, o crescimento foi de 3,3%. Mudando de assunto, hoje, foi noticiado que o ministro do STF, Nunes Marques, será o relator do pedido do Partido Novo, para que a plataforma X do Elon Musk volte a ser liberada no Brasil. Os bolsonaristas comemoram, mas será que alguma coisa vai mudar? Saiba agora. Será que o Nunes Marques vai fazer isso? Vai liberar o funcionamento do X no Brasil? Muita atenção, pessoal! Nunes Marques, que foi indicado para o STF pelo Bolsonaro, se tornou relator de uma ação do Partido Novo que questiona o bloqueio do X no Brasil. E essa informação já deixou os bolsominions eufóricos, achando que o Nunes Marques pode, liberar o X no Brasil. Afinal de contas, ele pode ou não fazer isso? Ele não pode, pessoal. Tudo porque existe uma jurisprudência no STF que diz que um ministro ele não pode cassar decisão de outro ministro. Ou seja, Nunes Marques não pode cassar a decisão do Xandão que suspendeu no Brasil o X. O máximo que ele pode fazer é levar o caso para a turma que ele faz parte ou para o plenário e então lá ele pode dar o seu parecer favorável ou não a essa suspensão, mas ele sozinho não pode cassar a decisão do Xandão. Falando em Elon Musk, depois de espernear, debochar e ameaçar, a empresa dele, Starlink, emitiu um comunicado dizendo que vai cumprir a decisão do Alexandre de Moraes. Starlink disse agora há pouco que vai bloquear o acesso ao X no Brasil, vai cumprir, portanto, a determinação da Justiça, mas vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes. Você está vendo aí do lado um post que a Starlink fez. Ela fez esse post no X, então aqui ela avisa para os nossos clientes no Brasil, apesar do tratamento ilegal dado à Starlink ao bloquear os nossos ativos, nós estamos seguindo com a ordem de bloquear o acesso do X no Brasil. O Elon Musk sabe que poderia perder centenas de milhares de assinantes, caso não cumprisse a ordem judicial. A loucura dele termina quando o bolso dele começa a sofrer. Portanto, é uma questão de tempo para o mesmo cumprir a ordem judicial em relação ao X.
Bem, o presidente Lula mandou outro duro recado, hoje, para o Elon Musk, depois que o mesmo ameaçou tirar o avião presidencial. Pois é, Débora e Yuri, para estrear com o pé direito, Débora pediu para eu entrar com o pé direito, eu pedi uma declaração para ninguém menos que o presidente da República sobre a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de suspender o X aqui no Brasil. O presidente ainda não tinha falado sobre isso e com exclusividade para a gente, o presidente disse que ficou satisfeito com a decisão. E mais, o presidente acha que a medida vai servir aí de exemplo, Débora, para outros países que sofrem os efeitos nefastos provocados pelas fake news. E eu vou até abrir umas aspas aqui do que o presidente disse. E ele fala o seguinte, abrindo aspas do presidente: a justiça brasileira pode ter dado um importante sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo de extrema-direita de Musk só porque ele é rico. Para finalizar, mudando de assunto, a situação da Venezuela se complicou ainda mais, depois que a justiça venezuelana decidiu prender o principal opositor do Maduro. O assessor especial do Lula, Celso Amorim, disse que não vê abertura para diálogo na Venezuela. A situação escalou tanto que o governo já teme o que pode acontecer com os residentes das embaixadas que o Brasil está tomando conta, depois que o governo Maduro expulsou embaixadores do Chile, Uruguai e Venezuela. Mais um capítulo na crise da Venezuela, da falta de transparência, do respeito à democracia. Curioso para saber como é que o governo brasileiro, especialmente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se posicionar. Mais um fato. Desta vez o Ministério Público da Venezuela solicitou a prisão de Edmundo Gonçalves, o principal opositor de Maduro nas eleições do dia 28 de julho. Segundo a oposição, Edmundo Gonçalves teria ganho com ampla margem de votos. Já o Conselho Nacional Eleitoral e a Justiça Eleitoral e a Justiça Suprema da Venezuela declararam vitória de Maduro. Mas nunca mostraram para ninguém, as chamadas atas eleitorais para comprovar que realmente tinham mais votos do que o adversário. Atas eleitorais, inclusive, exigidas pelo governo brasileiro, exigidas por Lula para reconhecer a vitória de Maduro. O Brasil ainda nem reconheceu a vitória de Maduro, o que fizeram muitos outros países mundo afora. Parece que, sim, a Venezuela caminha cada vez mais para uma autocracia de um pseudo-democrata que se utiliza de processos eleitorais fraudados para se manter no poder, tal qual acontece na Hungria, na Turquia, na Rússia, em outros países mundo afora. Sou pela democracia. Precisamos exigir que a Venezuela seja realmente democrática e mostre ao mundo as atas eleitorais, até para desmentir o que a oposição tem dito, que ganhou com ampla margem de votos. O que é que você pensa sobre isso? Comente aqui no vídeo, por favor.